Olá, gente, tudo bem? Nós terminamos o último capítulo mostrando, sabe o quê? Raquel roubando os ídolos do pai, indo embora com Jacó e Lia e com toda a família, e servos, e gado, e carneiro, dizendo que a família dela, quem ela prestava, né, reverência, quem ela era fiel, era o marido. Então, o marido, Jacó, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as enganações, mesmo com tudo, ele tinha a fidelidade da família e todos saíram, como foi ordem de Deus, para voltar para a terra que Deus prometeu para Abraão. Então, bora continuar essa história. Deixa eu aqui organizar a nossa leitura. A gente começa então dizendo que ele fugiu com tudo o que tinha, atravessando o Eufrates, que é um rio, e foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Gente, se vocês forem perceber, 3 dias depois, eles estavam muito longe de uma da outra. Não é que Labão vigiava e ajudava Jacó o tempo todo. Jacó tomava conta, trabalhava ali, cuidava dos netos, resolvia a vida e todas as ovelhas que não fossem salpicadas, ele dava para o sogro. Quando ele fugiu, demorou 3 dias para o sogro dar uma olhada. Então, tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Imagina que Jacó saiu 3 dias antes, mas estava com esposa, com filhos, com tenda, com rebanho. O outro pegou o cavalo e foi atrás. Então, alcançou. E ele queria o quê? O patrimônio dele de volta, se brincar, matar, obrigar Jacó a voltar. Só que durante o sonho, a Labão, Deus veio. Então, quem muda nosso coração, nossos desejos, o que nos faz repensar é o próprio Deus. E aí, advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas ou ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade, e então Labão e os seus homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Então, assim, é como se as filhas não quisessem ir, fossem fiéis a Labão, e foi lá Jacó e raptou. O que não é verdade. As coisas e as escolhas de Labão ao longo da vida dele fez, ele mesmo perdeu as filhas dele. Então fez com que as filhas não quisessem, não tivessem mais respeitos com ele. E ele fala: por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegrias e cantos, som dos tamborins e das harpas. Mentira, mentira. Então, assim, ele engana a si mesmo. Então, se por acaso Jacó tivesse falado que queria ir embora, ele não ia deixar, ele ia dar um jeito de matar alguns rebanhos, ele ia aprontar. Porque faz parte da índole dele ser do tipo esse malandro, né? E ele tá mentindo. Quem mudou o desejo dele foi o próprio Deus. E ele fala: você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedirmos. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, e agora ele falou. Então, assim, ó, eu ia prejudicar, eu tenho poder. O Deus do pai de vocês advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas e ameaças. Gente, olha que coisa mais linda. Abraão acreditava tanto em Deus, andou tanto com Deus, que através dele, Agar começou a acreditar em Deus. Através dele, o servo dele começou a acreditar em Deus. Através de Abraão, os filhos, né, Jacó, Isaac e nós. Hoje nós celebramos e nós andamos pessoalmente com Deus de Abraão, porque um homem resolveu colocar a sua fé, a sua esperança toda em Deus. Então, através desse homem, tipo assim, eu sei que Deus falou que ia ter uma linhagem, etc. Mas você imaginar de uma escolha dele, de realmente confiar em Deus.
Olha o quanto nós somos abençoados, olha o evangelho, que coisa maravilhosa. E aí a gente tem um arameu, um homem que realmente não acreditava, mas que confessava que o Deus do pai de vocês, Deus do pai, então esse Deus de Abraão, ele veio pessoalmente falar comigo. Eu posso até não colocar minha fé nele, ele pode até não ser o meu salvador, mas que ele falou comigo, ele falou. Olha que trem mais lindo. Não lhe faça. Agora que se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, ele amava as mulheres, né? Ele teve um pacto com as mulheres, que coisa linda. Por mais que seja tudo errado, ainda apresenta Deus. Quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se tiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada por cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não me levantar na sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um rebanho um só carneiro do seu rebanho. É engraçado, né? Jacó foi lá. Nesses 20 anos que estava com Labão, foi fiel. Teve uma fidelidade, não deixou de acordar, não deixou de cumprir a obrigação, nunca deixou nenhuma ovelha ou cabra abortar por não estar cuidando demais, nunca roubou uma ovelha do seu negócio, cuidou das filhas, cuidou dos netos, sustentou eles, e agora na hora de ir embora, ele está se sentindo assim: a minha parte eu fiz, eu não mereço nada. Então a minha, tipo assim, eu não devo nada, sabe aquela sensação de que estou saindo por inteiro? Eu nunca levava você animais despedaçados por feras, eu mesma assumi o prejuízo. E você pedia a conta de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. O sono fugia dos meus olhos. Então ele se entregou mesmo ali. Tudo aquilo ali foi de fidelidade. Ele fez um mandato cultural bem feito. Então ele cuidou da criação. O mandato cultural de ser ele uma representação do que seria Deus durante aquele momento de trabalho, ele fez. Normalmente a gente tem aí uma quebra dos outros mandatos, principalmente do mandato social dele, mas o cultural e o espiritual também, né? Essa época era uma época muito idólatra, é uma época de vários deuses, então o pessoal, os judeus, eles foram se tornar monoteístas mesmo depois do exílio. Eles sempre estavam tentando prestar cultos a Baal, a esse, pegando ídolos, sempre tentando dar um jeitinho igual nós. O nosso coração é uma máquina de formar ídolos, né? Então, se a gente tem uma esperança de que algo vai tornar a nossa vida mais fácil, que algo vai nos proteger melhor, né? Do tipo, que a nossa esperança está em dinheiro, a gente gasta nosso tempo, nossos recursos para ter dinheiro, tudo que a gente tem, né? Se a gente precisar trabalhar 20 horas por dia, a gente trabalha, mas a gente não acredita que se a gente der 20 horas do nosso dia para Deus, Ele vai suprir a gente. Foi assim nos 20 anos em que eu fiquei em sua casa. Trabalharei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Então, na hora que Deus prosperava de um jeito, ele tentava organizar de outro. Se o Deus do meu pai e o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo,
certamente você me despediria de mãos vazias. Então ele trabalhou, e quem foi que manteve, que deu a bênção foi Deus. Porque ele poderia trabalhar desse jeito e não ser recompensado e ir embora de mãos vazias. Mas foi o próprio Deus que viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então, do tipo, foi Deus mesmo. Ele percebe que ele podia ter trabalhado, e Labão ali roubava as filhas, pegava o gado e mandava ele embora de mãos vazias. Mas Deus viu o esforço dele, e foi Deus mesmo que fez a decisão do tipo, Labão, você não pega nada de Jacó. Labão, a mulher é de Jacó. Ele abriu, sabe quando a pessoa abre os olhos e vê, nossa, ele mereceu? Então foi Deus que julgou e falou, os recursos são de Jacó. Ele especialmente entregou. Existe, gente, uma ilusão de achar que vou juntar um patrimônio para deixar para o meu filho, tipo assim, igual o papai tem uma fazenda. É ilusão achar que aquela fazenda é dele e ele dá para quem quer. Aquela fazenda foi dada por Deus para ele administrar. Então ele administra e ele cuida, e é de Deus aquela fazenda. Se a gente tiver fidelidade, Deus pode deixar na nossa mão para que a gente administre. Se não, essa fazenda vai para outra, entra sem terra, precisa vender por causa de doença. Então, quem garante o patrimônio e a fidelidade é Deus que julga se alguém está apto. Quantas vezes você vê gente recebendo heranças, passa um pouquinho, não tem nada, porque tudo que a gente tem é de Deus e a gente só está administrando. Se a gente administrar bem, for fiel, às vezes Deus deixa a gente administrando por mais tempo. Se a gente não administrar bem e não for fiel, de qualquer jeito a gente vai ter que prestar conta, em vida ou na morte, mas conta vai prestar. Então o que Jacó está deixando bem claro, e a Bíblia deixando bem claro, é que Deus é um justo juiz. E é Deus o patrimônio, é de Deus aquelas mulheres, é de Deus aqueles filhos. Ele toma na hora que quiser, é de Deus aquele rebanho, é de Deus a terra, ele dá para quem quer. Tudo é de Deus. E foi Deus mesmo que julgou, e foi lá no homem que estava preparado e pronto para roubar tudo e mandar Jacó de mãos vazias embora. Foi Deus que apareceu e julgou e disse, deixa Jacó em paz. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus e os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas filhas e pelos filhos que dela nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e jogou em pé como uma coluna, e colocou em pé como se fosse uma coluna. A gente tem muito nesses pedras levantadas assim como se fossem altares, antigamente era comum. E disse a seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam as pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou de Jegar-Satupa e Jacó o chamou de Galede. Labão disse, esse monte de pedras é minha testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galede. Foi também chamado de Mispá, porque ele declarou, o Senhor que nos vigie, a mim e a você, e quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém sabe, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Então existe aqui um pacto, é o que eu falo. Por mais que Labão seja errado, ele ama as filhas, ele só não soube conduzir a situação. Ele achava que casar as filhas desse jeito era o melhor, porque ele via que Jacó era trabalhador. E você vai ver que ele percebe, cai em si, de que é as filhas, é os netos, naquele momento que Deus aparece, né? Ele estava cego pela ambição, e aí Deus abre um esclarecimento e ele vai perceber que ele mesmo foi capaz de abrir mão, mas ele ainda estava preocupado.
Jacó, você não maltrate minhas filhas. Se você arrumar outras mulheres, Deus está vendo. Então existe um acordo de nós dois nessas pedras. Eu acho que eles achavam assim, a pedra é impermanente, tudo vai passar, nós vamos morrer, mas essa pedra vai estar aqui para ver esse acordo. Então, essa coluna, elas são testemunhas de que eu estou confiando minha filha, meus rebanhos, meus netos a você, e você honre. Disse Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedra e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado para prejudicado. Então ele não vai mudar de ideia. E nem você vai passar pelo lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naú, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Jaque. Então esse temor do seu pai de Isaac é o próprio Deus. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que ali estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Oh Senhor, que coisa mais linda! Oh gente, como a palavra de Deus é maravilhosa, meu Senhor! Quantas vezes nós não temos dificuldades, nós não estamos perdidos, quem é malandro não é a gente. Às vezes a gente vê Labão pensando, ele mudou 10 vezes, nós somos iguais. Se Deus não quebrantar nosso coração, se Deus não abrir nossos olhos, a gente é capaz de maldades abomináveis, sabe? E a gente vê um homem que sai disposto a tomar tudo e mandar Jacó, sabe? Sem nada embora. Então a gente vê um homem arrependido, a gente vê um homem preocupado com as filhas, a gente vê um homem que mudou sua visão, que quebrantou, que continua com a missão, vai ter dores internas para sempre, mas que foi capaz de fazer um trato e de falar, então cuida da minha filha, então cuida dos meus netos. E na hora de ir embora, em vez de morte, ele foi lá, colocou as mãos e abençoou. Deus é esse, que onde a gente quer fazer o mal, ele transforma nosso coração e nos ajuda a abençoar as outras pessoas. Oh Senhor, meu Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, a gente vem até aqui entregar nosso coração ao Senhor. Transforme o Senhor, transforme nossas dificuldades, transforme nossas dores, assim como você transformou a vontade de Labão, qualquer vontade nossa que não esteja adequada ao que em Cristo é, ao que o Senhor quer de nós. Transforma, nos ajuda a ser bênçãos, nos ajude a levar amor em vez de ódio, nos ajude a levar alegria em vez de melancolia, Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso. Através da sua palavra a gente vê que o Senhor é esse que aparece e transforma os corações. Então esteja sempre em nossa vida nos transformando. Em nome de Jesus. Amém, amém.